A paz do Senhor, pessoal. Eu estou aqui hoje para trazer uma novidade para vocês. Eu sou o pastor Paulo, está comigo hoje aqui meu querido amigo, irmão Maxwell. E então, antes do vídeo começar, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe com os seus amigos. Nós estamos aqui num novo propósito, que é a série Testemunhos. Todos nós temos um testemunho de algo que Deus fez na nossa vida. Então, o Maxwell está aqui hoje conosco. Eu quero te saudar com a paz do Senhor, irmão Maxwell. Paz do Senhor, pastor Paulo, a paz do Senhor a todos inscritos nesse canal e a todos que vão ver esse vídeo. Que a graça e o amor de Jesus possam alcançar a sua vida onde você estiver. Amém? Então, pessoal, quero pedir para você, não esqueça, se inscreva agora no canal, já ative o sininho aí, para que você não perca nenhum vídeo. Então, irmão Maxwell, conte para nós como foi a tua conversão. Como foi o teu encontro com Cristo? Aquele dia em que você foi encontrado pelo Senhor e desde lá você nunca mais deixou. Pastor Paulo e a todos os nossos nobres irmãos que vai acompanhar esse breve testemunho, a minha conversão, quando eu me encontrei com Cristo, na verdade eu nasci num berço evangélico, mas é aquele velho ditado, nem todo filho de crente é crente, né? E eu com os meus 17 anos de idade, resolvi acreditar, confiar naquelas amizades entre aspas. E essas amizades me levou até um certo caminho, aonde nesse caminho eu vim descobrir coisas que hoje eu tenho pavor e que hoje Deus usa a nossa vida para expor a nossa geração que isso é um caminho errado e que é um caminho de morte, né? Que como, por exemplo, a droga, a bebida, o tabaco. E com 17 anos de idade, eu na mocidade resolvi conhecer o mundo, né? Nunca tive um encontro, como eu disse, no berço evangélico, mas nunca tive um encontro verdadeiro com Jesus. A minha conversão verdadeira, quando Jesus entrou na minha vida, né? Paulo vai dizer que, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Para acontecer isso na minha vida, eu saí do mundo, né, das drogas, eu saí do mundo do tabaco, da cocaína, do alcoolismo, e Jesus me marcou, eu posso dizer com todas as palavras, sem medo de errar, Jesus me pegou na curva. Jesus me pegou na curva. Por quê? Porque eu estava numa vida já quase um ano e meio, não tinha uma roupa para vestir, não tinha... Eu sempre digo que nas igrejinhas que eu entrei quando Jesus me pegou na curva, eu estava com um chinelo azul e um cor-de-rosa no pé. Então eu não tinha roupa, eu não tinha mais nada. Mas ali naquele momento, eu lembro até hoje a palavra onde o pastor estava pregando, onde Pedro diz assim, que a porca lavada voltou do despojadeiro de lama e o cão voltou ao seu próprio vômito. Aquela mensagem ardia na minha alma. Eu era aquele cão que estava provando do vômito, eu era aquela porquinha lavada que enxerguei o chiqueiro e corri para o chiqueiro. Naquele momento, foi o momento do meu encontro com Deus. Naquele momento. Só que antes um pouquinho desse momento, eu estava no meu quarto, onde eu usava minha droga, antes de frequentar esse culto. Eu estava no meu quarto, eu estava num leito ali, que eu só tinha ali aquela cama, uma peça de roupa que eu estava no corpo, um travesseiro, e naquele momento que eu estava com a cocaína, estava ali com o crack, tinha a maconha também, e eu estava com todos os utensílios para usar aquela droga. Naquele momento, exato momento, eu não consegui usar nenhuma daquelas drogas, nem a maconha, nem a cocaína, nem o crack. E eu fiquei me perguntando, mas é para isso que eu tô aqui? Eu já comprei a droga, eu trabalhava exatamente para comprar droga, era para isso que eu trabalhava. E nesse período eu fazia bico, sempre fazendo os bicos para correr atrás da maldita droga. E nesse momento eu não consegui usar. E é algo assim tão inacreditável que nesse momento que eu não consegui usar a droga, eu comecei a lembrar de cultos da igreja. Nesse momento. Então, assim, Deus ele pega a gente assim numa maneira, né? E as coisas assim extraordinárias.
Nesse momento eu me lembrei dos cultos da mocidade, me lembrei que eu ia com o pai, com o pai e a mãe para a igreja, só que nesse momento eu não era convertido, mas eu me lembrei daqueles momentos bons. Exatamente. Eu me lembrei desses momentos bons e a Bíblia diz que o Espírito Santo vos fará lembrar. Então eu acredito hoje piamente que naquele momento o Espírito Santo estava agindo, porque só tem um que convence o homem do erro do pecado, e é o Espírito Santo. Por isso que Davi vai dizer, não retire de mim. Davi estava dizendo, eu perdi a alegria de salvação. Isso eu perdi, mas o Espírito Santo está aqui, eu sinto ele, e só ele pode me trazer alegria de salvação de novo, 51 de Salmos. Então naquele momento o Espírito Santo estava ali, me convenceu, a lágrima desceu. Hoje eu leio o livro dos Heróis da Fé, eu falo, rapaz, eu podia estar no Herói da Fé, porque naquele dia eu chorei tanto, que eu batia naquele travesseiro que eu tinha e espirrava lágrima. Isso eu estou falando com sinceridade, com verdade, com toda a verdade. Eu bati no meu travesseiro porque eu chorei muito. Eu falei, Deus, se o Senhor tem uma obra na minha vida para fazer, então me tira desse leito, me tira dessa vida, eu não aguento mais. Me tira desse lugar. E eu fiz um propósito com Deus, pastor Paulo. Eu vou resumir rapidinho aqui. O propósito que eu fiz com Deus é, eu estava naquela época amigado, já estava indo completando meus 18 anos de idade, e eu estava namorando. Pedi para me amigar, isso questão nos 3, 4 meses. Minha esposa, que hoje é a irmã Maria, minha companheira, ela pegou, voltou para casa do pai e eu fiquei e voltei para droga. Naquele momento, quase completando meus 18 anos de idade. E nesse período, naquele dia, que a lágrima desceu, o Espírito Santo me convenceu, eu falei com Deus assim, se aquela mulher é a mulher da minha vida, então amanhã, isso já estava fazendo mais ou menos quase 6 meses depois que a gente tinha separado. Eu estava quase completando os 18 anos de idade. Eu falei, se ela é a esposa, a mulher da minha vida, e se o Senhor tem um plano na minha vida, então amanhã vai acontecer isso. Eu não tinha celular, mas a minha mãe tinha. Eu falei, amanhã minha esposa vai mandar uma mensagem. Naquela época já dizendo, né, a Maria vai mandar uma mensagem, né, que era a minha namorada, a gente tava amigado. E eu falei assim, se é Deus mesmo, então isso vai acontecer. No dia seguinte eu acordei confiante naquilo. E a minha mãe, eu morava nos fundos atrás, numa peça de 3x4. E a minha mãe em cima pegou, me chamou e falou assim, você sabe quem mandou mensagem hoje? E naquele momento, pastor Paulo, eu fui ler a mensagem, era a Maria perguntando como que eu estava. E eu digo que eu não menti, porque o Espírito Santo já estava trabalhando. Então eu não menti naquele dia. Mas naquele dia eu profetizei bênção para a minha vida. E eu disse assim, como eu estou? Na mensagem eu respondi, eu estou bem. Voltei para a igreja. Naquele dia eu disse assim, eu voltei para a igreja, olha isso aqui. Eu voltei para a igreja e já sou até líder da mocidade. Eu falei isso para ela na mensagem. E isso impactou ela do outro lado. Porque ela viu que eu estava diferente. E naquele dia que ela viu que eu estava diferente, ela pediu para me encontrar. A gente se encontrou, reatou nossa amizade. A minha mãe que vendia roupa e eu roubava a roupa dela para vender, para usar droga. Ela me emprestou uma roupa, confiou em mim e falou assim, ó, eu vou te emprestar essa roupa. É para encontrar a Maria? É. Falei, para encontrar a Maria. Ela me emprestou roupa, me calçou. Eu fui pro centro magro, pesando 41 quilos. Hoje eu tenho 83. Então eu tava magro mesmo. O senhor sabe o que eu tô falando. Uma pessoa nessa vida. E naquele dia encontrei com ela e fez o convite. Falei assim, vamos para a igreja? Ela falou, mas você não tá na igreja. Falei, não, é que eu tava profetizando bênção. Ela falou, então vamos para a igreja. E naquele dia a gente foi para a igreja, eu aceitei a Cristo, aí sim, eu me converti a Cristo, e coisa que eu não esperava na minha vida, porque a minha esposa, ela era uma pessoa, não digo nem católica, porque ela não seguia a fé. Então ela era uma pessoa que odiava crente, ela detestava crente. E naquele dia, se possível, ela passava na frente de uma igreja, ela olhava os crentes e falava, esse povo é louco, esse povo é banal, só pode ser débil, um povo desse. Ela tinha vontade de fazer, sabe o quê, pastor? Pegar as cadeiras e dar na nossa cabeça. Entendeu? Ela tinha raiva disso. E naquele momento, quando eu estava encontrando com Cristo em frente do altar, a igreja já me conhecia, se colocou de pé, conhecia meu pai, conhecia minha mãe, porque nunca abandonaram a fé. Naquele momento eu senti algo tocar na minha mão, até pensei que fosse um anjo, mas é um anjo, era minha esposa. E ela tocando na minha mão, olhei para ela e falei assim, você sabe o que você está fazendo? E ela olhou para mim e disse com essas palavras, e eu lembro até hoje. Ela disse, se você quer mudança, então nós vamos mudar. Naquele dia eu reconciliei com Cristo e a minha esposa aceitou a Jesus como seu único salvador da sua alma.
Amém. Glórias a Deus, irmão. Muito bom ouvir aí o início da sua caminhada com Cristo, né, Mar? E como é que você descobriu, irmão Maxwell, a chamada, assim, para o ministério? Quando é que você ouviu a voz de Deus de uma forma profética, usando um profeta? Qual foi a maneira que você começou a descobrir qual era a tua chamada, né? Eu creio que, assim como você descobriu o momento que você deveria voltar para o caminho do Senhor e realmente seguir, qual foi o momento que você se deu assim por conta? Olha, eu tenho uma chamada, eu tenho um ministério, e como é que começou a desenvolver esse ministério? Você pode contar para nós? Eu acredito que vai ajudar muita pessoa que está talvez começando hoje, tem uma palavra, tem uma promessa, mas não sabe como é que vai acontecer, e talvez aí o que Deus fez na tua vida possa auxiliar alguém que está nos acompanhando. A chamada de Deus na minha vida, pastor Paulo e amados irmãos, eu posso dizer com todas as palavras, com propriedade, aquilo que Deus fez na minha vida e me chamou para esse ministério hoje da palavra de Deus. Eu me lembro claramente que quando eu retornei para os braços de Jesus, tudo aquilo que eu tinha profetizado, Deus me chamou. Com 3 meses a igreja me conhecia e me colocaram 10 jovens na minha mão para cuidar desses jovens. Na época era 9 comigo, e eu fiquei 2 anos, chegamos a 47 jovens, para a glória do nome de Jesus, e ali eu percebi que Deus tinha uma chamada na minha vida. Deus tinha um ministério para mim. E eu me lembro até hoje que eu investia muito no louvor. O Senhor me acompanha sempre, os amados irmãos, eu sempre tô com o violão, cantando, adorando na igreja. Quando eu tô pregando, eu adoro junto, às vezes eu canto antes. O louvor faz parte do meu ministério também. E assim, eu voltei a praticar muito o louvor, a adoração a Deus, com a mocidade, ensaiando os jovens, e investi muito também em dupla, cantava em dupla também, os hinos, louvores, adoração a Deus. E até um ponto assim que, para mim, o ministério da minha vida era o louvor. Eu estava convicto daquilo que Deus me chamou para adorar. Até porque hoje eu tenho muitos louvor, canção minhas também, que Deus me deu. E eu estava investindo pesado mesmo na adoração. O meu é cantar, aprendi a tocar o violão na marra mesmo, sem professor, sem nada. Hoje a gente toca o básico, mas dá para cantar, dá para adorar, né? Sempre a gente tá arranhando ali um louvor. E nesse caminho, nessa trajetória do louvor, surgiu um convite para pregar. Nesse caminho, nessa trajetória. E nesse convite, eu confesso que só no convite eu já tremi. Porque eu falei assim, meu Deus do céu, eu estou investindo no louvor. O que eu vou pregar? Então eu vou... Né? Hoje a gente vê o ministério do Samuel Mariano cantando, pregando, é coisa linda. Né? É mais ou menos esse filme que passou na minha mente naquela época. Falei, então eu vou pregar cantando. Vou cantar uns 2 hinos aí que fala da Bíblia, né? Eu pensei assim, eu não sei o que eu vou pregar. E eu confesso que eu cheguei em casa com aquele convite, aceitei o convite. Falei, vamos ver, né? Uma experiência nova. E eu lembro até hoje a mensagem que Deus me deu, livro de Daniel, aonde vai falar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. E eu lembro que eu não sabia se eu enrolava o microfone no braço, eu não sabia... Porque o senhor sabe como é que é a primeira vez. Então, né, cantar para mim, eu já dominava a arte. Agora, pregar não é bem assim. Então, eu enrolava o microfone, batia, soltava o microfone, pregava sem, pegava o microfone de novo e não sabia. Eu lembro até hoje que a minha mensagem foi do começo ao fim. Eu não conseguia pregar outra coisa a não ser: o fogo não vai queimar. Quem tem Jesus, o fogo não queima. Era essa a minha mensagem. O povo estava enjoado de ouvir o Maxwell pregar: o fogo não queima. Quem tem Jesus pode entrar na fornalha, mas o fogo não queima. Eu lembro até hoje. Eu não sei quem gravou um vídeo, não vou me recordar, mas me mostrou na época. Então, assim, era ainda o celular bem, assim, já antigo de câmera, aquele celularzinho que tinha de tampinha. Meu Deus, a imagem VGA. E eu lembro que me mostraram aquele vídeo, eu falei, meu Deus do céu, nunca mais eu prego. Mas depois daquele dia... surgiu outro convite, até um dia que me convidaram para pregar num congresso de jovem. Eu falei, mas meu Deus, o que esse povo tá na cabeça? Eu canto, eu não prego. E eu fui pregar. E nesse congresso eu contei o testemunho que Jesus fez na minha vida. E nesse congresso foram 4 ou 5 almas para Jesus ouvindo eu contar o testemunho.
Naquele dia, Jesus, até hoje, pastor, eu tenho isso comigo. Quando eu subo no altar, eu estou numa igreja pregando, o sinal que eu sinto que Deus está confirmando a palavra e que Deus está comigo. Eu sinto aquele sopro de vento assim, ó, no meu pé da orelha, assim, aquele sopro assim que eu sinto. Eu olho para o lado e vejo que não tem ventilador atrás de mim. Eu olho para o outro, vejo que não tem ninguém assoprando. Eu já sei que ali Deus está confirmando a palavra, confirmando o culto, confirmando a presença dele naquele local. Esse é um sinal que o meu ministério carrega, que Deus me chamou. Eu sinto aquele bar, aquele vento, aquele sopro. Eu falo, é Deus aqui. E naquele dia eu senti esse sopro. E esse sopro marcou meu ministério. Então todo altar que eu prego, ou quando eu estou pregando, eu sinto esse vento, eu já falo, Jesus está aqui. Exatamente. Jesus vai trabalhar. E daquele dia eu falei assim, rapaz, eu vou começar a pregar. E eu comecei a ler a Bíblia, comecei a buscar, comecei a fazer abertura de culto, porque eu só cantava, nunca abri um culto, comecei a pegar o microfone mais para falar, né, para ter mais aquela eloquência, aquela oratória. Então eu comecei a praticar mais um pouco, né, conversar com o público, e nisso Deus me chamou. Eu comecei a comer da palavra, se alimentar da palavra, e quanto menos esperei, eu já estava pregando, deixando o violãozinho de lado, né, e tadinho, o violão começou a empoeirar. E Jesus me chamou para a palavra, hoje eu prego, né? O nome de Jesus é glorificado, são muitas almas, são muitos convites, então a todo lugar, já muitos estados eu já preguei, vários estados já fui pregar a palavra de Deus para muito jovem, já preguei em congresso de mais de 500 jovens, pastor, então é coisa assim que é extraordinária, aí você fala assim, rapaz, mas como que pode acontecer o chamado do nada? Não é do nada, eu sempre falo, pastor, ministério não é opção. Ministério é chamado. Então eu não vim para o evangelho como uma opção de mudar de vida pregando. Foi Deus que me chamou. Entendeu? Foi um chamado de Deus. Então por que hoje a gente vê jovens que começam, pastor, e para? Porque eles entram para esse caminho, né, de pregar a palavra de Deus, de ser um grande pregador, mas eles vêm para esse caminho por uma opção. Eu quero mostrar que eu sei. Eu quero mostrar. E isso não funciona. Então Deus me chamou por um chamado. Então o evangelho, ministério da palavra, ministério do louvor, não é opção, mas sim um chamado de Deus. Glória a Deus, amém? Então, até os pastores, talvez o irmão aí que congrega em algum lugar, que nunca viu esse servo de Deus pregar, é uma bênção. Eu indico, super indico, chama esse servo de Deus aí para pregar na sua congregação, vai ser uma bênção. E que bonito ver, irmão Maxwell, ver que realmente, como você disse, que é uma chamada de Deus, não é algo do coração do homem, não é algo que apenas quis fazer, mas sabe que é uma chamada, e vemos aqui, até agora, que a chamada de Deus na vida de um homem, ela requer renúncias, né? Ela requer de nós uma contrapartida. Então Deus, ele trabalha na nossa vida, ele vai nos usar, porém nós temos também saber que temos que nos esforçar, temos que nos dedicar. Você que está nos acompanhando, e nós agora, irmão Maxwell, eu gostaria de saber, os irmãos também que estão nos acompanhando, tem algum testemunho assim? Esse até agora, o maior testemunho, eu sei que é a salvação. Mas tem algo que te marcou assim, que você viu a mão de Deus e que você pode dizer, não, isso é um milagre, esse é um operar sobrenatural de Deus e que eu gostaria de contar. Então, eu gostaria que você usasse esse momento para contar para nós e talvez também aumentar a fé dos irmãos que estão nos acompanhando nesse momento. Glória a Deus. Pastor Paulo, o testemunho que marcou minha vida e marca até hoje a minha vida e sempre vai estar assim, marcado na minha alma, no meu coração, é o testemunho da minha esposa, né? Que assim que quando ela aceitou a Cristo junto comigo, eu reconciliei no mesmo dia e ela aceitou a Cristo. Por isso ela é a minha esposa hoje já há 10 anos, a gente casado, né? Vai fazer 10 anos, 9 anos. Então, assim, ela não podia engravidar. Então, assim, ela não podia gerar filhos. Diante do médico, foi constatado que ela tinha infecção no útero, tinha mioma,
tinha várias enfermidades alojadas no seu útero. Ou seja, o médico olhou para ela e disse assim: filha, não tenta engravidar, porque se você engravidar, a forma que está o teu útero, a forma que está esses miomas, essas infecções, pode até gerar uma criança, mas a criança vai vir anormal. Ela não vai vir normal, não. Ela vai vir cheia de defeito, né? É, então, informalidade na criança, não vai formar direito, devido a todo esse problema, né, que você tem. Minha esposa caiu em lágrimas, em choro, e isso já estava gerando quase 2 anos de fé da gente. Ela no primeiro amor até hoje, está indo para 10 anos que ela está no seu primeiro amor. E assim, o médico olhando para ela falou essas palavras. Então, falar para uma pessoa que quer ser mãe, que ela não pode ser mãe, isso aqui é para desmoronar qualquer um. Tá entendendo? Porque tem pessoas que querem ser mãe, aí o médico chega com um laudo e diz assim: você não pode. Então é complicado. Então você que está ouvindo esse testemunho, preste muita atenção, porque eu estou falando agora para você, né, que casou agora recente, você que tem desejo de ser mãe, você que já ouviu uma notícia dessa, preste muita atenção. O médico olhou para ela e disse assim: você não pode. Ele falou assim: até se você fizer um tratamento, é possível, mas eu não te garanto nada. Tá entendendo? E assim a gente continuou na fé. A minha esposa via amigas dela engravidando e ela não engravidando. Isso me cortava, por quê? Porque eu já estava pregando a palavra. Eu já tinha que alimentar pessoas no culto, dizendo como, por exemplo, de estéril, Deus faz mãe de filhos, mas a minha esposa era estéril, pastor. Você tá entendendo isso aqui? Eu tinha que pregar, Deus me chamou para isso, não foi uma opção, foi um chamado de Deus, e eu tinha que pregar, minha esposa me ouvia, eu falando isso no altar. Ela chegava em casa e falava para mim: mas você prega que Deus faz isso? Por que não faz comigo? Você tá entendendo isso aqui? Isso aqui me cortava. Eu ia pro meu quarto, onde eu tava, no trabalho, angustiado mesmo, angustiado. A minha esposa chegou um dia para mim e falou: vou começar um tratamento. Eu falei: filha, faz o que você tiver de fazer, faz a parte, faz tua parte, cumpre, né, com a medicina, o que Deus deixou, né, os médicos, todos os exames, faz o que for possível e vamos ver o que vai para frente, mas não vamos desistir da fé, não. Se Deus faz, ele faz e pronto, tá entendendo? E nesse período a gente começou na oração. Ela chegava na igreja, parece que parece que nesse tempo que a gente tá vivendo, vem tantas assim, pessoas tão próximas da gente, não para ofender, mas para contar uma notícia boa, para se alegrar com a gente. E essa notícia boa de pessoas próximas era como se fosse um ferrão entrando dentro de nós, sabe? E vinha pessoas muito próximas da gente dizendo assim: tem uma notícia para te falar. E logo para minha esposa. Minha esposa: fala então, feliz. Você é mãe, né? Só que não sabia da minha esposa. Por que a gente não tinha filho? Minha esposa não se abria com ninguém. Era eu e ela e minha família. Máximo minha mãe, meu pai. Então, assim, ela não se abria por causa disso, para a pessoa já não olhar para ela e falar assim: é estéril, não pode gerar, entendeu? Então, chegava uma pessoa muito próxima, assim: tô grávida. Chegou uma vez uma moça falando que estava grávida de gêmeos e a minha esposa não podia ter um. Você tá entendendo isso aqui? Então, nesse período, pastor, foi um período, assim, de luta mesmo travada. Só que a gente foi para Curitiba, uma certa vez, num congresso de jovens. Eu estava no meio dos jovens. Mais de 500 jovens. A orquestra tocando. E o dirigente daquela mocidade começou a testemunhar e falar assim: exatamente o que a gente estava passando. A esposa dele já fazia 2 anos, ele lutando, lutando. E ele estava falando e eu comendo o que ele estava falando. Ele falando, eu olhando do outro lado, a minha esposa já chorando. Lá na galeria eu enxerguei minha esposa chorando em lágrima. Eu comecei a chorar lá embaixo. E eu falei: Deus, eu saio desse congresso aqui diferente. E quando eu chegar em Ponta Grossa, o Senhor vai gerar um milagre na minha casa. O Senhor vai gerar um milagre na minha família. Pastor, eu saí daquele congresso convicto. E tem mais. Antes de eu sair daquele congresso, Deus me deu uma visão quando os jovens cantavam Maranata. Não sei se era o Maranata. Era um hino que trazia a volta de Cristo. Era um louvor, eu não vou lembrar agora. Mas era um louvor magnífico, que trazia a volta de Cristo. Cristo estava voltando. E eu chorei muito naquele louvor, sentindo a presença de Deus. E naquele louvor cantando, dizendo Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Quando eu olhei na porta daquela igreja que eu estava, eu vi eu e um menininho no meu braço entrando por aquela porta. Naquele momento que eu tive aquela visão, eu tive uma confirmação que Deus estava gerando um milagre na minha esposa naquele culto.
E naquele culto, pastor, exatamente Deus estava gerando um milagre dentro do útero da minha esposa. 3 meses se passou daquele congresso. A minha esposa começou a ter uns sintomas. E logo, logo a gente correu fazer o quê? O exame. Vamos fazer o exame, filho. Vamos, vai que, né? Ela, não, já desacreditado. Não, porque, ai, que medo. Medo de ser frustrada mais uma vez por um exame falso. Por um exame que não deu nada, que era só uns sintomas. E quando ela foi pegar o exame, eu lembro até hoje, eu tinha uma moto, coloquei ela na garupeira da moto, a gente foi lá, atravessou o centro aqui de Ponta Grossa, a gente foi até o Varanas, numa clínica que tinha lá. Ela morava no 31 de março, então ela conhecia aquela clínica lá. A gente foi morar de aluguel no 31 de março também. E daí a gente veio pro Nova Rússia, e Nova Rússia ela conhecia essa clínica, a gente falou, não, vamos fazer lá mesmo, se você conhece é bom, vamos lá. E nesta clínica, quando a gente chegou nas portas, meu coração, só que no caminho eu já falava com Deus, falava, Deus, é hoje. No caminho eu já falava com Deus, eu não quero ser decepcionado. Eu sei o que o Senhor falou comigo, eu sei a visão que o Senhor me deu. É por isso que eu não desacredito de visão do céu, pastor. Eu acredito na visão de Deus. Eu acredito que homens de Deus são usados para ter visão, para revelar, para falar do amor de Jesus, assim com autoridade, a ponto de dizer, Deus vai fazer um milagre. Eu acredito nisso, eu prego isso, eu vivo isso. A gente que é cristão e tem um chamado de Deus, a gente precisa vivenciar isso. E nesse momento, a hora que a gente pegou, ela falou assim, não, vamos abrir em casa. Eu falei, não, nada de abrir em casa. Nada de abrir em casa. Eu sei o Deus que eu sirvo. Abra agora. Ela abriu, ela não entendeu o que estava escrito. Ela falou, será que é? Eu também não entendi, porque estava lá diferenciado a maneira da clínica dizer que é positivo ou negativo. Eu não vou lembrar a maneira que estava, mas ela tem guardado ainda. Isso já passou, já passou 6, 7 anos isso aí. Então ela tem guardado ainda, né, o primeiro exame positivo. Tava escrito, ela chegou pra moça assim, coração tremendo, com a folha assim, moço, o que que é, moço, o que que é? O moço olhou pra ela e falou, é positivo, moço, você tá grávida. Eu lembro até hoje, a lágrima escorreu na frente da moça, assim. Eu até falo aqui, o meu olho lacrimeja, porque foi um milagre que Jesus gerou em nós. A lágrima desceu, eu abracei ela na frente da moça, a moça deu os parabéns pra gente. Eu olhei pra moça e falei, moça, você não sabe pra quem que você tá dando parabéns. São 2 anos lutando e o médico dizendo que a minha esposa não pode gerar, mas Deus fez um milagre na vida da minha esposa e na nossa vida. E aquilo que o médico tinha falado que vinha normal, o meu menino, o Gabriel, já tá com 5 anos e nunca foi internado, nunca precisou passar por exame, check-up, nada. E para ir um pouquinho mais a fundo, o meu segundo filho, dia 19 agora, desse mês, acabou de completar mais um ano de vida, o seu primeiro aninho de vida. Então eu já tenho o Gabriel de 5 anos e eu já tenho o Natanael Henrique, que completou 1 ano de vida. Então o que para você é impossível, para Deus é uma especialidade. E Ele faz essa especialidade acontecer, basta você crer. Glórias a Deus. Bênção dobrada então, irmão Maxwell. Nós vamos colocar aqui já na descrição para vocês as fotos, vai estar passando. E então é isso mesmo. Deus é Deus poderoso. E eu posso me alegrar como talvez naqueles dias que vocês viveram, você contando para mim aqui, eu acredito que os irmãos também, na expectativa, né? Porque imagino vocês que passaram isso, né? Como foi, mas no final tudo dá certo, né, irmão Maxwell? E a gente acaba agradecendo a Deus porque o processo que Deus permite que a gente passe não é para nos magoar, não é para nos machucar. É para que aconteça como está acontecendo agora. Para que você possa contar o milagre que Deus fez. E nesse caso, foi um milagre extraordinário, né? Então nós podemos adorar a Deus e glorificar ao Senhor por esta grandiosa obra, por esse grandioso milagre. E você que está acompanhando agora, talvez você precisa de um milagre. Talvez você hoje está desacreditado. O irmão Maxwell contou aqui para glorificar o nome do Senhor, mas também talvez para incentivar você a acreditar, para incentivar você a buscar. Eu não sei qual é o impossível que você precisa, mas se você crê como o irmão Maxwell creu, como eu estou crendo, você vai alcançar um milagre. Para Deus nada é impossível. E você sim vai ter o teu testemunho para você contar. Você vai poder levantar as mãos e dizer, Deus é fiel, Deus é poderoso, mas você pode e deve acreditar até o fim.
ainda que a medicina diga que não, ainda que a circunstância diga que não, continue acreditando, continue. A última palavra vem de Deus. Glórias a Deus, irmãos. Então, obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui, que ouviu até o fim. Eu gostaria de pedir para você compartilhar esse testemunho, compartilhar esse vídeo e também, se você tem o teu testemunho, algo que Deus fez. Eu conheço muitas pessoas que foram curadas de câncer, foram libertas das drogas, viveu o sobrenatural de Deus, então, e você gostaria de contar, então, como o irmão Maxwell veio aqui hoje dar início nesse propósito, você pode estar aqui também contando, as portas estão abertas para você, aí na descrição do vídeo tem o meu contato, você pode estar entrando em contato, e também quero convidar você a se inscrever no canal do Maxwell, Maxwell Antunes, eu vou deixar também o link na descrição ali, abaixo, você se inscreva ali no canal dele, é uma bênção, e então sempre está atualizando lá o canal, e que Deus abençoe vocês. Obrigado por estarem conosco, obrigado pela tua presença aqui no canal, que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Um forte abraço na paz do Senhor Jesus.